Muito boa tarde, Santa Maria. Eu sou a Victoria de Bortoli e começa agora o DNA, programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Cassiano Cavalheiro e nós convidamos você a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e na nossa região central. Até às 5 da tarde você nos faz companhia e pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp 55991362472. Nos mande um recadinho, nos conte de onde você está nos ouvindo nessa tarde de sexta-feira. E quem está conosco na técnica é o nosso colega Marcelo Cabala. E Victoria, para falar um pouquinho mais a respeito da nossa entrevistada de hoje, a gente volta no tempo para o ano de 1973. Neste ano, no mundo, foi realizada a primeira ligação do primeiro telefone móvel, o modelo de Natac pelo engenheiro da Motorola Martin Cooper, que aí se consagrou como o pai do celular. Morre nesse ano a pintora Tarsila do Amaral. E neste ano nasceram as apresentadoras Eliana e Angélica, e no dia 19 de setembro de 1973, a nossa convidada de hoje, a escritora Nikellen Viter. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Nikellen. Obrigada, gente, obrigada. Adorei esse início. Uma satisfação ter você aqui com a gente nessa tarde de sexta-feira, o nosso sextou literário, né? No ritmo aí da Feira do Livro. Nessa semana a gente está acompanhando a Feira do Livro e para isso a gente está trazendo aqui no nosso programa pessoas que são ligadas com a feira e com a literatura de uma forma geral. E a Nikellen hoje veio nos contar um pouquinho da sua trajetória nesse mundo mágico da literatura. Isso aí, vamos apresentar um pouquinho de quem é a Nikellen. Ela é nascida em Rosário do Sul e é formada em História pela UFSM, com mestrado pela PUC e doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Hoje, ela atua como professora do curso de História na Universidade Federal aqui de Santa Maria. Além de historiadora, ela também é escritora e uma das mais importantes representantes no Brasil do gênero steampunk na literatura. Com 5 livros publicados, no ano passado ela foi indicada na categoria Melhor Romance de Entretenimento no Prêmio Jabuti, com o livro Viajantes do Abismo. Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso, vamos começar a respeito de literatura, até da indicação do Prêmio Jabuti, né, que foi uma coisa bem recente e que para nós foi assim, uma felicidade poder noticiar isso de uma pessoa que está aqui em Santa Maria tão engajada, né, na literatura, ser a nossa representante e levar o nome da cidade também para tão longe. Como é que foi assim, essa indicação, que apesar de não ter vindo o prêmio, a indicação acredito que já deve ter sido maravilhosa. A indicação já é um prêmio, né? Porque afinal são milhares, né, de escritores e foram mais de, se não me engano, vou dar um número, mas pode estar errado, mas parece que foram 170 livros que foram indicados, que foram, né, que se candidataram e aí eles fizeram em 2 etapas, né, então assim, já a primeira etapa, sair entre os 10 já era uma coisa, nossa, já fiquei... dos 10, né, já limita bastante. Sim, tu já fica, nossa, né, o coração veio na boca, foi um troço muito louco, assim. A minha agente me mandou um parabéns e eu digo, parabéns por quê, mulher? Você não viu ainda? Eu digo, não vi nada. E aí, né, foi aquela avalanche, assim, uma coisa muito, muito legal, inclusive, porque foi e eu tenho dito sempre isso, né, a criação dessa categoria pelo Jabuti, ela é um reconhecimento de uma área da literatura que tem crescido muito nos últimos anos, mas que tem décadas de trabalho, né, de uma literatura que sempre foi colocada em segundo lugar. O Brasil tem uma percepção muito elitista da literatura, né, de que se muita gente gosta é ruim, se vende muito é ruim, se não tem, né, se não é difícil de ler, ela é ruim, né, então uma série de preconceitos, né. Eu ouso dizer que isso também em várias artes, no cinema é mais ou menos assim, na música é mais ou menos assim, tanto que, né, existem, por exemplo, Los Hermanos se popularizou muito com uma música, eles já não gostaram, eles mesmos não gostaram. Sabe? Então, tipo, tem isso também na literatura, né? É uma ideia de que o povo não merece arte.
de que o povo não alcança a arte, que o povo não entende, não cria e não consome. E eu acho que a percepção, né, quando esse prêmio veio à tona, foi de dizer, não, a gente tem, né, uma literatura que chega num grupo maior de pessoas e que essa literatura tem o seu valor, tem o seu mérito, né, e ela também é literatura, né. E eu acho que esse reconhecimento, assim, então, quando a gente chegou, né, naqueles 10, eu conhecia mais da metade do pessoal, e é o pessoal que estava sempre, né, lutando, trabalhando, todo mundo junto. Então, era uma felicidade estar no grupo, mas era uma felicidade de ver cada um daqueles nomes também, assim, que são meus amigos pessoais, gente que eu conheço de evento literário, né, gente que está nessa... E aí tem o outro lado também, né, o fato de que se começou a abrir espaço na academia para estudar essa literatura. Hoje a gente tem grupos em vários lugares no Brasil, né, que estão estudando esse tipo de produção. O último ano, por exemplo, o terror, né, saltou lá em cima. Conta um pouquinho como é que é esse tipo de literatura, para quem está nos ouvindo e não leu ainda, como é que é o tipo de literatura do Viajantes do Abismo, por exemplo. A gente chama esse ramo literário, né, genericamente de literatura fantástica, por ela não estar, né, conectada com o realismo. Mas a literatura fantástica, ela acaba tendo 3 subvertentes, né? Seriam elas o terror-horror, né? A ficção científica e a fantasia. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, né, ao dizer que essa seria um tipo de literatura escapista, ela não é. Por quê? Porque ela é uma literatura muito cheia de metáforas e de alegorias. O próprio Viajantes do Abismo, né, eu recebi, eu acho que nas últimas semanas, uma quantidade enorme de mensagens por conta das tempestades de areia no centro do Brasil, né, que é uma das descrições mais fortes em Viajantes do Abismo, né? É um mundo que vai sendo invadido e tomado pela areia. E as pessoas fazem a conexão e vêm falar contigo. Imediatamente, assim, eu tenho recebido no Twitter, no Instagram, o pessoal enlouquecido, assim, Nikellen, o que tu viu, o que tu imaginou, né? Mas aí é que está, né? Não é uma questão de prever o futuro, ou, né, de você ser, sei lá, tocado por uma musa. Trata-se de olhar a realidade, e aí entra a pesquisadora, né? De olhar a realidade, perceber as tendências e pegar essas tendências e esticar de forma tão forte que as pessoas não podem mais fechar os olhos para isso. Então, eu já vinha recebendo muitos comentários do livro de pessoas dizendo: nossa, a reflexão ecológica é muito importante, as coisas que você traz me fizeram pensar, né? Aí agora vem essas tempestades de poeira e de areia, né? Gente, 60 metros de altura naquelas ondas, né? De pó, e as pessoas, nossa, mas isso estava no livro, né? Então, mas na verdade o livro foi escrito em 2013, né? Só estava pegando a tendência e dizendo: se a gente não tomar cuidado, se a gente não prestar atenção ao meio ambiente, olha o que pode acontecer. O problema é que está acontecendo, aí você começa a ficar apavorado. E é num curto espaço de tempo, 2013 nem faz tanto tempo, né? Sim, mas a tendência estava ali, né? A gente via no desmatamento, no descuido, na não percepção, né? No não cuidado das pessoas com a natureza, que isso poderia vir. Agora eu recebi uma outra mensagem hoje de manhã, porque algumas geleiras estão, né, desgelando e desmanchando, e tem aparecido uns vermes dentro dessas geleiras que sobrevivem no extremo frio, né? E aí o pessoal já conectou com os vermes que aparecem também, né, no Viajantes do Abismo. Então, assim, as pessoas, meu Deus, onde é que tu andou? São presságios, é tipo os Simpsons, assim, que tem presságios da história social do mundo inteiro. Nikellen, pra gente continuar o nosso papo, agora a gente faz um quadro
que é o DNA Origens, que a gente volta lá para pequena Michele, lá para Rosário do Sul, então, que é a tua cidade natal, né? Como é que era a tua infância lá? O que tu lembra desses teus primeiros anos de vida? Como é que era a tua família era constituída, tuas referências? Pois é, eu vim para Santa Maria com 6 anos, né? Então, de Rosário, que eu lembro, são os meus primeiros anos de escola. Eu queria muito ir para o colégio, era uma coisa assim, né? Era uma vontade enorme. A minha mãe conta que ela foi me deixar no primeiro dia do colégio e que ela queria ficar me olhando e que eu dizia, mãe, vai embora, a professora quer dar aula. Né, eu estava muito empolgada com tudo aquilo. Eu tinha, meus avós maternos eram de lá, né, meu avô, minha avó, meu avô tinha uma leiteria e a minha mãe era professora e o meu pai era técnico da CRT. É interessante você falar né, que foi o ano que eu nasci, foi o ano do primeiro telefone móvel, né, porque eu cresci no meio dos telefones. Né, o pai trabalhando dentro da... E como era difícil, né, tu ter uma linha telefônica em casa nos anos 80, Sim, 70, então devia ser mais difícil, mas nos anos 80 que eu já lembro, meu Deus. Eu sempre tive, eu sempre tive, mas eu tinha eu cheguei a ter aqueles telefones de manivela na cidade pequena, você manivelava, mandava para telefonista, as pessoas nem imaginam que seja isso, né, você mandava para telefonista, mas como os números eram conhecidos, as pessoas eram conhecidas, eu já ligava assim, me liga com a avó, porque a telefonista era colega do meu pai, ela sabia que o número, então, né, conectava assim, e a gente, tudo era perto, né, aquelas coisas de cidade pequena, mas assim, 2 coisas eu acho que me marcaram muito, que era caminhar de noite com meu pai pela cidade. Né, e a gente ia conversando e eu sempre fui muito curiosa, então o pai tentava buscar todo tipo de literatura que ele pudesse ler para contar para mim, né? Então eu adorava essas coisas de mistérios, da história, né? Então assim, minha ligação com a história, né, muito desse período, assim como as histórias, né, lendárias de terror e coisa que depois eu fui transformando em contos. É isso que eu ia te perguntar, tu falou que a história já entra aí, né, na tua vida, e a literatura, como é que ela começa a aparecer na tua vida ainda na infância? Eu tinha a maior vontade do mundo de ler um livro sem figuras. Eu achava assim que era o upgrade máximo do ser humano, né? E meus pais tinham livros, a maioria eram livros pulp mesmo, assim, digo populares, mas né, nenhum dos dois tinha formação de alta literatura, né? E eu ficava fascinada com aquelas capas. E quando ia tirar foto, eu gostava de tirar foto olhando um livro, que não fosse um livro infantil. Né, porque livro infantil tinha desenho, então eu queria mostrar, né, isso mesmo antes de saber ler. E acabou que quando meu pai foi transferido para Santa Maria, eu estava entrando na primeira série e começamos, né, o processo de alfabetização e aí a escola que eu vim aqui disse, as crianças já entram alfabetizadas na primeira série, que é uma mentira. Mas, né, diziam isso e aí os meus pais foram procurar a minha professora e eu tinha aula de manhã e de tarde. Durante todo o primeiro semestre da primeira série, eu tive aula de manhã e de tarde para aprender a ler. O método é um método muito legal, que é o método da abelhinha. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer esse método, porque ele é um método que vai te narrando uma história e ele sempre deixa um gancho para a próxima lição. Então é uma história que tem um suspense. E aquilo era um troço fascinante para mim, assim. E a minha professora, eu tive que prometer que eu ia ouvir a história, mas eu não podia dar spoiler para os colegas sobre a história, né? Mas acabou que eu me alfabetizei muito rápido. E uma das coisas que ela fazia, ela tinha, a filha dela tinha paralisia cerebral. Era um pouco mais velha do que eu e adorava livros. Então eu lia para a menina, né?
E isso também desenvolveu muito a minha leitura e o processo de fazer essa coisa do contar a história, do dar o suspense, né? Porque ela... Então, assim, muito cedo eu fui ligando nisso. Quando eu cheguei aqui em Santa Maria, eu já lia de carreirinha, como a gente dizia, né? E acho que na segunda série eu já comecei a escrever. Escrever de forma a querer contar uma história. E me lembro de sentar na casa da minha avó, naqueles banquinhos de tira-leite, vocês sabem, aqueles banquinhos de tira-leite, mochinho assim, com uma cadeira na frente e com umas folhas e dizer, agora eu vou escrever um livro, né? E aí, então, né, eram coisas que estavam muito presentes para mim, assim, tanto a ideia das histórias, quanto a ideia da história, né? A minha curiosidade sempre foi orientada nesse sentido. Que legal. E, Nikellen, a gente tem aqui no nosso programa vários quadros, e um deles se chama Diagnóstico, que é um especialista em Nikellen que vai dar um depoimento falando quem é você. E eu acho que esse nosso primeiro depoimento, ele tem um pouquinho a ver com essa tua descoberta aí de escritora. Vamos rodar a técnica? Oi, filha. Sou uma mãe privilegiada pelas filhas que tenho. Tu e tua irmã só me dão orgulho, por serem pessoas íntegras, esforçadas, trabalhadoras, boas mães, boas filhas, boas amigas. Lembra, logo que aprendeste a escrever, me fizeste um bilhete, onde me prometias escrever um livro. Eu guardo este bilhete até hoje. Promessa esta já cumprida, com vários livros, começando com a tua dissertação de mestrado, que ficou tão maravilhosa que virou livro. De lá para cá, foram vários livros de contos, romance, ficção. E hoje eu quero agradecer o cumprimento da promessa e te felicitar pelo teu sucesso como escritora, já várias vezes premiada. Que bom, filha, que um sonho teu de criança está sendo reconhecido por leitores de todo o Brasil e até estrangeiros. Beijos da mãe que te ama. Sejas feliz, minha filha querida. Que amor! Que lindo! Essa é a mãe. Como é que é o nome da mãe? Elza. Eu já tô destruído aqui chorando, não posso falar. Pra Nikellen se recuperar, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Para ser melhor que o Laboratório Pasteur, só um Pasteur bem maior. A unidade Camobi agora oferece mais conforto e agilidade, com recepção ampla, salas de coleta adulta e pediátrica e estacionamento exclusivo. Pasteur Camobi, agora em novo endereço. Avenida Prefeito Evandro Ber, 6454. Laboratório Pasteur. Estar perto é o nosso melhor resultado. A Grenoble Imóveis Planejados completa 25 anos de história. Representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional. Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório. Grenoble Imóveis Planejados. Referência no mercado. Projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118. Fone 3222-2280. Fala
aí, pessoal, eu sou Rodrigo Ricordi e você é meu convidado para entrar no mundo da cultura local e mundial com o programa Mistura. Todo sábado, à 1h30 da tarde, um programa descontraído com debates, entrevistas, convidados especiais e dicas de literatura. É a vez de dar voz aos artistas locais. Mistura, um mix de cultura no seu fim de semana. A imobiliária que está mudando Santa Maria e região tem seus canais de atendimento e comunicação em diversas redes. No Instagram, encontre a conta comercial pelo @MichaelOliveiraImóveis. No Facebook, procure pela página Michael Oliveira Imóveis. Você também pode conferir os melhores lançamentos do mercado imobiliário no canal do YouTube Michael Oliveira Imóveis. Acesse o site da imobiliária para encontrar as melhores oportunidades do mercado. michaeloliveira.com.br. Michael Oliveira Imóveis, mudar faz bem. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo com vocês até às 5 da tarde ao lado da minha colega Victoria De Bortoli e da nossa convidada de hoje, a escritora, a professora Nikellen Viter. E agora já estamos um pouquinho menos chorosos aqui, já nos recompusemos aqui da emoção do primeiro bloco. No intervalo, tu nos contou os bastidores desse bilhete. Conta para os ouvintes o que aconteceu com esse bilhete aí. Esse bilhete que a minha mãe guarda até hoje, eu tinha uns 7 para 8 anos quando eu escrevi. Eu fiz inclusive o envelope, né? Enderecei de botar no quarto número 1 da casa, não sei o quê. E quando eu tinha uns 9 anos, eu peguei uma caneta vermelha e corrigi todos os erros de português. Aí eu estava até comentando, né? Porque escrever não é só escrever, é reescrever várias e várias vezes. Que legal. E no primeiro bloco tu contou um pouquinho desse teu começo com a escrita, com a leitura. E ao longo da tua adolescência, seguiu assim essa paixão por ler e escrever? Sempre foi isso? Sim, sempre foi isso. Eu me lembro que quando eu ganhava livro, né, o pai trazia algum livro, ele só me entregava e dizia, agora ela some 3 dias. Né, porque eu ia pro quarto e desaparecia, assim, ninguém me via, eu não falava com ninguém. Nós nos mudamos, né, de uma casa para outra quando eu tinha uns 13 anos. Gente, eu era tão leitora que os meus vizinhos, quando eu tinha acho que uns 17, já faz uns 4 anos que eu morava ali, eles perguntaram se eu era visita para minha mãe. Porque eu entrava naquele mundo da leitura e nossa, aquilo para mim assim era de passar a noite. O máximo das férias era poder virar a noite lendo. Né? Que paixão, né? Era a Bela da Bela e a Fera praticamente, né? Andava lendo aí pelas ruas do interior. Mais ou menos isso. O meu pai viajava para fazer curso em Porto Alegre e na época eu descobri que tinha uma loja da Ediodo, né? Que era aquela editora, e a editora tinha vários livros mais baratos, ela tinha uns livros mais populares, assim, em forma, né? O tipo de edição mesmo. E eles, no final do livro, vinha um catálogo. Aí eu anotava no catálogo todos os que eu queria e o pai ia e trazia, né, o que podia, ele me trazia de livro. Para livro a gente sempre achava, né, uma saída assim, de grana. Hoje a gente tem, né, baixa no tablet, né, o pessoal circula PDF, mas na época não era tão simples assim. E eu usei muito a biblioteca do meu colégio, né? A biblioteca, para mim, era um negócio, né? Eu tinha... Qual era a escola que tu estudou? Eu estudei no Centenário. A biblioteca que infelizmente queimou, né? Minha grande dor. Em que 2008. Bairro que tu cresceu em Santa Maria? Eu cresci num bairro que na época não era um bairro, porque quando eu fui morar lá, eu perguntei pra mãe se nós ia morar pra fora. Eu cresci no Nossa Senhora de Lourdes,
Mas não era o Nossa Senhora de Lourdes que as pessoas conhecem hoje, nem o da década de 90. Era um lugar que tinha algumas casas e uma quantidade enorme de terreno baldio, né? Eu cresci nos terrenos baldios, né, fazendo, nossa, e assim, a gente limpava, fazia festa nos terrenos, né, as crianças da volta, aquelas construções, as casas bonitas, eu brinquei em todas elas. Então, assim, né, casa de 2 andares era castelo, casa de 1 andar só era labirinto. Então, a gente, final de semana era entrada dentro das construções. Na época também não tinha toda a segurança que a gente hoje aponta para as crianças, né? Eu não deixaria meu filho brincar numa construção, mas a gente brincava, a gente ia para lá. Minha irmã voltava com os pés tudo cravado de prego, se atirava naqueles montes de areia, perdia o fôlego, desmaiava, mas... Brincou bastante também, não foi só leitora dentro do quarto, Não, também teve mas... essa fase de traquinagem. Mas eu inventava as histórias. Dava o subsídio para inventar. Dava o subsídio, porque em Rosário ainda tinha uma coisa que era, sei lá, não sei se é ruim, mal. Eu era uma criança que podia passar horas olhando para uma parede. E vocês não... Mas o que ela tá olhando para a parede? Mas aquela minha parede tinha um universo ali, né? Eu não precisava de outras crianças para brincar, né? Eu só usava a imaginação. Mas quando a gente chegou aqui, a gente estava, né, deslocado dos nossos ambientes de conforto, né, afetivos, e eu tinha uma irmã mais nova, então acabou que a gente acabou fazendo uma turminha, né, e havia várias crianças da mesma idade na volta da minha casa, mas o tom das brincadeiras, né, quem passava a inventar era eu. Me lembro que nós tínhamos um muro que eram cavalos, né, então a gente, cada seção de 1 metro do muro era o cavalo de uma, né, da minha irmã, das amigas. Então, né, nós passávamos assim a tarde montados a cavalo. Tinha muita imaginação aí. A criar aí era o divertido, assim. E aquela coisa, às vezes me perguntam quando é que tu escreve, né? Eu digo, eu escrevo o tempo todo, a minha cabeça está sempre criando uma história. E isso foi desde sempre. E logo depois que tu cresce, a escolha pela faculdade de História, por que tu escolheu isso? Por essa tua paixão desde criança? O que te motivou a essa escolha? Eu sempre quis História, mas a gente, quando vai escolher uma profissão, passa por aquela coisa, né? Tu gosta de História? Faz Direito. Tu gosta de Biologia? Faz Medicina. Mas você é boa aluna, né? Você não vai fazer um curso de licenciatura. Onde é que já se vê uma coisa dessas, né? Então há um enorme preconceito em relação a isso. E eu passei por tudo isso. E eu me lembro que as minhas 2 melhores amigas, uma delas é a Carmen Stagmeyer, que trabalha aqui, né? Nós éramos um trio, né? E a gente foi fazer a nossa inscrição no vestibular, e a Carmen saiu, né, jornalismo, é isso aqui que eu quero. E a nossa outra amiga, que é a Vanessa Fortes, que também é professora da UFSM, a Vanessa disse, biologia é o que eu quero, e meu Deus, a Vanessa era a número 1 da turma, então todo mundo ficava, por que você não vai fazer medicina? Ela disse, porque eu não quero medicina, eu quero biologia. Não é a mesma coisa, né? Ela tinha essa consciência. E eu saí com a minha pro direito. Disse, se eu tivesse coragem, aqui estava escrito História. Então, veja a minha cabeça, né? Então, assim, e aí eu entrei na faculdade, aguentei 3 semestres. Admiro muito quem faz, mas direito não era para mim. E aí eu consegui a transferência para a faculdade de História e, assim, acho que em 2 dias de aula eu só pensava assim, eu estou no meu lugar, é aqui, é aqui. E a História, além da minha paixão pela disciplina, pela pesquisa, né, ela também é um manancial incrível de inspiração, né, para criar, para pensar, para elaborar. Muitas vezes as pessoas dizem, mas e se? E eu sempre digo, dentro da História não tem se.
Aconteceu. Ou não aconteceu. Mas o C vai para a literatura, né? Então, eu achei o meu espaço para os meus Cs. E tu acabou também, ao longo da tua trajetória, unindo a história com a literatura. Tu ministrou uma disciplina sobre Harry Potter, né? Como é que começou essa paixão por Harry Potter, que foi parar na sala da universidade? Pois é, a paixão por Harry Potter começou... Eu já era, né? Eu comecei a dar aulas na universidade, não era na época era no Centro Universitário Franciscano, em 2000. E foi mais ou menos na época que começou, né? Harry Potter, a primeira publicação é de 97, depois chegou ao Brasil em 98, 99. E aí, quando eu fui para a sala de aula, eu notei que havia um buraco em termos de referências pop, né, entre eu e os meus alunos. E eu queria, faltava, né, como eu me comunicar com aquela garotada. Eu tinha 26 anos e eles tinham 18, 19 e tinham um fosso. E eu dizia, mas não é possível, né, tão rapidamente esse fosso tá aberto. E eu fui uma leitora, né, muito maluquete de estar sempre com livros e muito sozinha. Então, quando eu vi num telejornal a criançada dobrando quadra em fila para esperar aquele livro, eu disse, gente, tem alguma coisa estranha, porque isso não foi assim na minha época, né? Então eu queria entender aquele fenômeno. E aí eu me lembro que eu acho que eu fui ver o primeiro filme. Meu marido sempre brincava, né, de que ele dizia que ele não tinha criança, mas tinha eu, né, para levar para ver esses filmes de fantasia. E aí eu saí dali, comprei os livros e devorei. E a partir daí eu comecei a entender também melhor esse público mais jovem. Eu acho que é uma coisa legal também da docência, né? Você permanece jovem nas referências. E isso me ajudou muito a me construir como escritora por essa conexão com o público. Então foi muito legal. E aí eu entrei no mundo de Harry Potter e aí logo nós entramos no mundo da internet, né? A internet também, né, tem aquele boom na primeira década do século XXI e isso me ajudou a me conectar com leitores do Brasil inteiro, né? E aí eu também me percebi não estar sozinha, né? E entender esse fenômeno acabou se tornando, 20 anos depois, também um estudo sobre os impactos da literatura adolescente nesse início de século, né? Que a gente chama de história do tempo presente. Então, apesar de vários preconceitos, e existe preconceitos com esses temas mais populares, não só, né, mas na academia em geral, né, foi muito interessante e até uma disciplina que poderia ter continuidade, né, a Unicamp estava celebrando que fazia 4 anos que eles mantêm um curso sobre Harry Potter. Existem livros que eu inclusive usei na disciplina sobre relações internacionais e Harry Potter, direito e Harry Potter, biologia e Harry Potter, né? Na época eu pesquisei, assim, tem cursos na Inglaterra, tem cursos nos Estados Unidos, tem cursos na Índia, né? E inclusive na China, para estudar não apenas o fenômeno literário, mas as interlocuções que são possíveis de estabelecer com os livros. Então acabou que foi uma disciplina muito interessante, assim, de ministrar e de pesquisar. E tu escreveu também, né, sobre Harry Potter. Eu na época eu estava no doutorado e o meu momento de relax da minha tese, que era sobre pandemias, a gente nem havia horizonte de pandemia na época, tá? Embora no fundo eu soubesse que ela viria, porque fazia parte dos meus estudos. O meu relax era escrever fanfic. Para quem não sabe o que é, né? Fanfictions são ficções escritas por fãs. E existiam sites para isso. Você não, né? Esses sites não, eles não têm
ganho, né? Você não ganha com o personagem de outra pessoa, nem nada. Mas, para mim foi uma escola, porque eu comecei a querer escrever, né, essa ficção fantástica, e você tem um contato muito rápido com o leitor, né? Você publica um capítulo, o leitor vai lá ler, e ele já comenta. E os leitores acabaram me dando as balizas do que eu tinha que escrever. E aí eu comecei a me testar. Será que eu sei escrever uma cena de batalha? Eu escrevi uma batalha. Aí o pessoal, tá ruim, tá boa, melhor aqui, tá muito rápido, tá muito lenta, né? Ah, será que eu sei escrever uma cena romântica? Ah, botava uma cena romântica. Ah, ficou legal, ficou bonito, ficou fofo, ficou, né, sonolenta. Então, assim, essas balizas ajudaram a me formar também como escritora. Tu já tinha publicado algum livro nessa época ainda não? Não, só o mestrado. E tu já tinha vontade de publicar Sim, profissionalmente? Sim. E quando é que surge, então, essa primeira publicação profissional, assim, que tu te sente apta? Foi em 2011, porque na época eu já estava escrevendo. Quando eu terminei o doutorado, eu terminei com a forte intenção, né, de, bom, eu já dei, né, o meu período de formação para a história, agora eu vou, né, dar um espaço para a literatura. E aí eu já estava trabalhando no meu romance, primeiro romance, que é o Territórios Invisíveis, que saiu em 2012, mas eu peguei na época uma espécie de boom de pequenas editoras que lançavam editais de contos, né, com um tema. E nesses editais eles escolhiam os melhores contos e publicavam. E eu entrei em vários desses editais nesse período. E aí é que apareceu tanto o steampunk na minha vida, né, porque foi a primeira publicação, quanto esse processo de entrar mesmo no mundo literário, porque era uma firme decisão e um momento em que eu passei a me dedicar, né, pelo menos nas minhas horas vagas, ao processo, né, de ser uma escritora profissional, que envolvia também estudar, né, para escrever, porque a gente não escreve simplesmente, vou escrever, senta e escreve, né? Você lê livros, você estuda, você, né, tem que se investir enquanto escritor também. Que bacana, e a gente já tá no finalzinho do nosso segundo bloco, mas antes eu quero chamar mais um depoimento, vamos ver se tu reconhece de quem é essa voz. Nica, tudo bom, minha amiga? Cláudio, dando uma passadinha aqui só para mandar um abraço, comemorar com você esse momento, dizer que a gente tem muito orgulho, não só eu como os outros colegas aqui do Lumos, né, de te conhecer, que essa caminhada já tem algum tempo, né, desde que a gente se conheceu lá através das fanfics, Orkut e por aí foi. E dizer, né, que realmente é um grande orgulho te ter como amiga e que você é uma grande profissional, uma escritora maravilhosa, uma esposa, uma mãe, enfim, uma pessoa super, merece tudo o que vem acontecendo nos últimos anos, reconhecimento. E estamos aqui, aguardando o retorno a Territórios Invisíveis, hein? Não deixa a gente na mão, não. De quem é essa voz, Michele? O Cláudio. Eu digo a minha turma de Harry Potter, gente, porque Lumos, né, a gente chama, esse grupo se formou lendo fanfic uns dos outros, e depois eles se tornaram meu primeiro grupo de leitores, e amigos, assim, para vocês terem uma ideia, né, quando a gente diz, amizade da internet não rola, a gente é amigo há 15 anos. E antes da pandemia, uma vez por ano, a gente dava um jeito de se encontrar em algum lugar do Brasil. Ou se encontrava todo mundo no Rio, ou se encontrava todo mundo em São Paulo, ou se encontrava todo mundo em Porto Alegre, né, ou em Santa Maria. A gente dava um jeito de, uma vez por ano, a gente batia, né, assim, e nós temos grupos que migraram do Orkut para os fóruns, para o Facebook, para o WhatsApp, para o Telegram. A gente se fala todos os dias.
Que massa. E eu recebo, uma coisa mais linda, assim, você abre o seu telefone com as mensagens e aí tem uma foto do Recife. Bom dia. Uma foto do Rio de Janeiro. Bom dia. Uma foto do interior de São Paulo. Bom dia. Sabe, isso é muito... E somos isso, né? A gente se aproximou pela leitura e isso construiu. Então, assim, eu brinco, né? A gente já teve filho junto, a gente já casou junto, a gente já, né, entrou na faculdade. Foi... Então, assim, o Cláudio, né? Quando eu conheci o Cláudio, ele tinha 2 meninos pequenos. Hoje o Cláudio é avô. Então, e a gente vai acompanhando isso, assim. Que bacana. A gente continua a nossa conversa no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Nossas cascatas de chocolate já estão funcionando. Quer saborear um fondue com frutas frescas e chocolate de qualidade belga? 0 gordura trans, 0 gordura hidrogenada e muito cacau? Na fábrica de chocolate do Shopping Praça Nova, você encontra diversos sabores de fondue. Ah, tá afim de uma sobremesa mais geladinha? Peço gelato natural, feito 100% com fruta. Fábrica de chocolate. O melhor fondue do mundo, no Shopping Praça Nova. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos, no Shopping Praça Nova. Para ser melhor que o Laboratório Pasteur, só um Pasteur bem maior. A unidade Camobi agora oferece mais conforto e agilidade, com recepção ampla, salas de coleta adulta e pediátrica e estacionamento exclusivo. Pasteur Camobi, agora em novo endereço. Avenida Prefeito Evandro Ber, 6454. Laboratório Pasteur. Estar perto é o nosso melhor resultado. Venha participar do curso em Formação em OntoArt, uma oportunidade única para compreender mais sobre a arte e como ela pode contribuir com o dia a dia de todos aqueles que apreciam arquitetura, música, cinema, gastronomia, pintura e escultura. As aulas serão realizadas no Recanto Maestro, em módulos bimensais. Início do curso dia 5 a 7 de novembro. Inscrições pelo e-mail curso@ontoarte.org.br. O amanhã é para quem sonha em seguir suas escolhas e vê na educação o caminho para escrever sua própria história. Inscrições abertas no vestibular de verão da UFN. Mais de 30 cursos de graduação presenciais em diversas áreas. Prova nos dias 2 e 3 de dezembro com mais 3 possibilidades de ingresso. Inscrições até 11 de novembro. Vestibular de verão UFN. Protagonize seu futuro. Saiba mais em ufn.edu.br. Bom dia, cidade! Eu, Alexandre de Grande, e a minha colega Viviana Fronza vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado. A partir das 7 horas, vamos trazer notícias do trânsito, ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e comentaristas convidados para repercutir as principais notícias do dia. Bom dia, cidade! Informação para começar bem o dia. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo aqui com vocês até às 5 da tarde ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro. E a gente segue o papo aqui com a escritora e professora Nikellen Viter. E eu queria saber de ti, Nikellen, o que te mantém e te manteve em Santa Maria todo esse tempo? Porque de repente tu podia ter tido oportunidades para morar em outros lugares.
E o que te manteve na cidade? O que Santa Maria significa para ti e o que te manteve por aqui? Olha, eu tive oportunidade de morar em outros lugares. De ficar no Rio, né, depois do doutorado, de, né, seguir para outros lugares, mas sim, meus pais estão aqui e os pais do meu marido também, e a gente queria muito que o nosso filho tivesse essa convivência com os avós. Por outro lado, Santa Maria não é como outras cidades em que eu vivi, principalmente como o Rio, né, o que eu chamo de um monstro inviável, que são cidades que urbanamente cresceram demais e elas acabam se perdendo, assim, né? Eu acho que não é nenhum problema com a cidade, talvez seja um problema comigo. Eu me sinto oprimida numa cidade grande demais. Eu acho Santa Maria com tamanho ideal, né? E ao mesmo tempo, sendo uma cidade não excessivamente grande, Santa Maria é muito jovem e muito cosmopolita, porque as pessoas vêm, passam por aqui, passam pela universidade, né, pelas escolas, e elas trazem uma enorme quantidade de culturas diferentes e que conversam, né, essas culturas, e acaba que para uma cidade do tamanho que é Santa Maria, a gente tem níveis de tolerância, né, que são às vezes mais conectados com cidades maiores do que com cidades do mesmo tamanho que Santa Maria, né? Então há essa potência jovem dos estudantes que para mim é uma coisa, né, encantadora, assim. E então eu já vivi inclusive em cidades maiores, Porto Alegre, por exemplo. Porto Alegre tem pequenos nichos, né? A pessoa que mora lá até brinca. Tem várias cidades pequenas dentro da cidade grande, né? Por causa dos bairros e tudo. E Santa Maria não, né? Santa Maria a gente tem uma circularidade maior. E, claro, tudo depende da bolha que você circula, né? Eu, como estou numa bolha que envolve alunos e professores, eu acabo circulando nesse mundo, né, que é cheio de novas ideias, né, que tem toda essa potência criativa, assim. Então, Santa Maria não é uma cidade que me oprime. E como escritora, quais são os desafios de atuar na cidade? Tem mercado para ser escritora? Tem leitores? Tu acha que tá bom de leitor e de escritor? Que a cidade é bem servida de leitores e escritores? Olha, a gente tem muitos escritores maravilhosos, né? Mas Santa Maria não é diferente do resto do Brasil em termos de leitura. Uma das coisas boas de ter muitos escritores é que a gente vai ter sempre vários trabalhos no sentido de tentar popularizar a leitura, né? E tentar com que isso cresça, né? E que se tenha um background para sustentar, né? Mas ao contrário do que as pessoas diziam, eu não acho que a gente tem diminuído os nossos padrões de leitura. Eu acho que a gente tem aumentado, mas que tem que investir mais, assim. Mas eu conheço várias iniciativas das escolas, já participei de algumas, inclusive, né, de levar, não só de levar escritores, mas de fazer clube do livro, de fazer leitura coletiva, né, e de incentivar a garotada a inclusive levar fanfic para o colégio como forma, né, de redação e tudo, de estimular a criatividade. Então, acho que tudo é um processo, não há perfeição, né, mas que a gente tem que continuar buscando e trabalhando e incentivando as pessoas nesse sentido. E a gente tem mais um depoimento para rodar. A Nikellen é uma parceira de viagem, seja ela física, seja ela de imaginação. Pode ser de um livro de literatura fantástica moderna ou pode ser um clássico, ou até mesmo um texto acadêmico. Ela sempre vai ter
alguma nuance, algum comentário inteligente para fazer e vai se empolgar junto com você. O que seria da minha vida sem a Annie Ellen junto comigo, cada um em sua casa, lendo o mesmo livro, querendo saber o fim da história, e às 4 da manhã trocando mensagens pelo WhatsApp. Enfim, a Nica só acrescenta na vida das pessoas. De quem é essa voz? Isabel Plácido, amiga minha de Santa Catarina. E também outra pessoa que eu conheço, assim, né, desse grupo de amigos que a gente se formou lendo Harry Potter, e até hoje a gente brinca que nós somos traficantes literárias, né, porque a gente lê um livro, gosta, passa para outra e aí começa a ler em conjunto, e aí tem isso, né, entra a madrugada dentro. Como eu fazia quando era adolescente, só que agora eu tenho WhatsApp para mandar comentários. Conexões Brasil afora. Vamos ouvir mais um depoimento? Aprender sobre feminismo, literatura, os grandes clássicos, tudo isso a Annie Ellen conhece, divide de uma forma democrática e muito legal. Mas o que eu mais aprendi, assim, com essa amiga foi sobre amizade mesmo. Né? Sobre o quanto um amigo tá lá para te ajudar quando você tá precisando de uma força, para puxar a tua orelha quando você pisa na bola, para dar o apoio que você precisa e para entrar nos projetos malucos que você tem assim de cabeça. Ela sempre dá um jeitinho e arruma um espaço na agenda para você caber e organizar e entrar nas suas ideias malucas. Então, muito obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela amizade, pelo carinho, pelo apoio, por esses anos todos de convivência. Mesmo morando longe, a gente tá sempre conectada, sabe? E você mora no meu coração. Muito obrigada mesmo. De quem é essa voz? A minha comadre Angelita, de Porto Alegre, que é uma professora maravilhosa, gente. A Angelita faz um trabalho divino de popularização da leitura. Semana passada mesmo, eu fiz uma chamada com 63 adolescentes de uma escola pública, né, de uma região periférica de Porto Alegre. Todos leram e fazendo perguntas e querendo escrever e querendo ler. E ela é, né, essa criatura encantadora que traz as pessoas, né? Que exemplo. E na tua família, teu marido te acompanha? Tu tem um filho também, né? Sim. A mãe Nickelin lê também pro filho? Como é que é? Como é que é? A casa é cheia de livros? Cheia de livros. Cheia de livros porque nós somos os dois professores universitários, os dois escritores, né? Então, assim, livro é instrumento de trabalho, mas também de lazer. E a gente sempre incentivou o Miguel a gostar de ler, que é o meu filho. Passeio para o Miguel ir para a livraria, né? Ele adora, ele tem loucura, né? E eu sempre li para ele, a gente sempre, aliás, até hoje a gente lê junto. Né? Ele tem as leituras dele, eu tenho as minhas, mas existe o nosso horário de ler juntos e debater e conversar e fazer teorias sobre livro, né? Com 7 anos eu li toda a saga Harry Potter para ele. E desde então, né, a gente vem, ele, por exemplo, ele sabe, gente, o menino sabe um horror de mitologia, porque a gente começou a ler Percy Jackson. E daí estimulou a curiosidade e ele se afundou buscando e procurando coisas, assim. Então ele sabe um horror disso. Isso é muito legal. E a parceria do Guto, né? Porque se não fosse ele... E aí aquela coisa, né? Se você tem 2 escritores em casa, um tem que segurar as pontas para o outro poder escrever. Então, assim como eu seguro para ele, ele segura para mim. Se não fosse ele, né? Eu acho que não teria terminado nenhum dos livros, né? Não com um filho, porque Territórios Invisíveis, por exemplo, que foi meu primeiro romance, o Miguel estava naquela idade, né, de 2, 3 anos. Então vocês imaginem, né, a criança de 2, 3 anos. Precisava de um apoio, né? Aí ele pegava o Miguel de manhã e no sábado
né? Porque a gente trabalhava durante toda a semana. No sábado ele pegava o Miguel e ia para Jaguari, onde moravam os avós dele, os bisos do Miguel, e ficava lá e voltava de noite. Então eu tinha o dia para escrever, né? E nossa, parceria, né? E a gente já tá nos minutinhos finais do nosso programa, mas antes a gente tem o último depoimento. A mamãe é muito legal, ela sempre me apoiou, sempre me colocou pra cima, sempre me guiou pelo caminho certo, sempre me incentivou. E eu quero muito ser igual a ela e retribuir ela por tudo que ela fez por mim. Nikellen é não só linda, inteligente, grande professora, grande historiadora, grande escritora, como é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. É um privilégio dividir uma vida com ela. Quem são essas duas vozes? Declarações de amor, hein? É o Miguel, meu filho, e o Guto, Luiz Augusto Farinati, meu marido, meu namorado há 30 anos. Que lindo! E vamos pro nosso último quadro, Cassi? Vamos lá, um bate-bola, jogo rápido. A gente vai falar aqui algumas palavras e tu vai rebater com o que vier em mente primeiro. Olhando para trás na tua trajetória, do que tu mais se orgulha? Sempre fazer o que eu decidi fazer. Tem algum arrependimento? Não falar coisas que hoje eu sinto que eu deveria ter dito para pessoas, para, né, engolir determinadas sensações, sentimentos. Uma ambição. Uma ambição? Transformar o Brasil num país de leitores. É grande, né? Mas eu tenho essa... Um medo. Um medo que nos tirem a liberdade de pensar. Educação é? Liberdade para pensar. E a literatura é? Liberdade para viajar. Um livro. Um livro? A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. O que te deixa em paz? Escrever regularmente, estar em casa com o meu povo. E o que te tira a paz? O que me tira a paz são notícias falsas que circulam e que acabam fazendo com que as pessoas passem a odiar coisas que elas amavam. E para encerrar, uma palavra que te defina? Força. Que legal. Obrigadão, Nikellen, por ter participado com a gente. Foi um prazer. Amei, gente. Obrigada. Obrigada, Nikellen. E a gente volta na segunda-feira, né, Cassi? Segunda-feira com mais especial, Feira do Livro, semana que vem inteira. Acompanha a gente aqui na CDN e também na TV Diário, às 23 horas, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Esse programa de sexta vai ao ar domingo, às 23. Até segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau.